Antes de qualquer coisa, eu quero falar duas coisas. Primeiro, qualquer coisa que for citada aqui, qualquer exemplo, qualquer tudo que for dito aqui é a partir da minha realidade. Então, sejam empáticos, não tem como eu ter senso sobre a realidade de todo mundo, embora a gente tente ao máximo. Segunda coisa, o que eu quero falar é que esse vídeo está sendo extremamente difícil de gravar, porque eu sou uma pessoa que desfoca muito. Então, pra mim, pegar uma câmera de celular ou o que for e falar na frente é de boas, mas manter uma linha de raciocínio onde eu consiga comunicar alguma coisa que as pessoas de fato vão entender como eu quero que elas entendam e, enfim, não enfiar um monte de outros assuntos enquanto eu estou falando de uma coisa é extremamente difícil. E aí, já que eu falei em difícil, eu quero linkar já essas duas coisas. Vocês já repararam a quantidade de gente, pelo menos na minha bolha, que troca a palavra difícil por desafiadora? Eu sou uma delas, inclusive. Porque quando a gente fala que uma coisa tá sendo difícil, a gente já tá colocando um peso de tipo, ok, essa coisa lá é difícil, logo vou sofrer para que ela aconteça. Quando a gente muda um pouquinho isso e coloca uma visão um pouquinho mais positiva e a gente fala, olha esse desafio, a gente tá vendo como uma coisa, sim, a ser superada. A gente não tá dizendo nem que vai ser fácil, nem que vai ser difícil, mas a gente coloca como um desafio a ser superado, uma coisa que vai acontecer e vai passar. E aí, com isso, eu quero linkar também a diferença entre lifestyle de se desafiar e de desafios. Acho que são coisas bem... Às vezes, tu vai ser aquela pessoa que vai ter uma vida desafiadora, que vai ter constantes momentos que te testam e muito, e muitas vezes são momentos difíceis, coisas só acontecem e saem um pouco do nosso controle, ou tu vai ter aquele, né, que isso seria uma vida desafiadora, pelo menos em alguma fase, e vai ter aquela coisa de assim, e aí é muito importante falar isso, tá? Não é porque tu tem um lifestyle de te desafiar que a tua vida é desafiadora. Então, eu acho que isso é bem importante de colocar. Às vezes, tu vai ser aquela pessoa que, me desafio pra caralho. Tem coisas que pra mim são grandes e que, de repente, pra ti não vai ser. E o contrário, por exemplo, um desafio muito grande pra mim é conseguir manter a minha vida saudável e tudo mais, fazer exercício sempre, essas coisinhas, tipo, que pra algumas pessoas já incorporou e tá, tipo, tudo sussa, não é um desafio, faz parte. Pra outras pessoas, isso é, sim, um desafio, é um motivo de superação que a gente vai lá, faz e fica assim, done, sabe? Aquele sentimento de, fiz, tá feito. E aí, outra coisa também, por mais que desafios, e aí vem o porquê se desafiar, por mais que desafios te ajudem a ser uma pessoa melhor e normalmente tu tenha uma performance grande porque tu te desafia, nem sempre tu vai concluir um desafio, tu vai concluir determinada coisa com êxito. Mas se tu nem fizer, se tu nem chegar a te colocar naquela situação de sair da zona de conforto, isso com certeza já vai estar fazendo com que tu não te desafie. E automaticamente vai estar fazendo com que tu não tenha êxito, não tenha nenhum tipo de performance, nenhum tipo de experiência em relação a determinada coisa que tu estás fazendo. Uma coisa que pra mim há um ano e pouquinho atrás não fazia parte da minha realidade mesmo. E hoje em dia não é que super faça parte, mas é uma coisa que aos poucos eu fui incorporando e aí eu passei a seguir pessoas que, enfim, estão sempre em constante, né, desafio ou que, enfim, fazem coisas que pra si é um desafio. É que eu devo me desafiar. Se tu for jogar no Google, e eu googlei pra falar isso, tem uma série de coisas que respondem isso. Por exemplo, tu deve te desafiar pra te tornar uma pessoa melhor. Tu deve te desafiar porque o ser humano tá em constante evolução e desafios fazem a gente crescer. Ok, tudo bem, tudo isso é válido. E eu acredito em tudo isso também, tá? Mas se tu não tem um propósito teu, um propósito claro pra ti, seguir um lifestyle em que tu te desafie constantemente, meio que de nada adianta, assim. Então, basicamente, tu vai te desafiar uma vez, 2 vezes, talvez até 3 vezes, e ou isso vai entrar dentro de ti, ou tu vai precisar de uma razão maior pra conseguir te desafiar. Então, quando eu falo, eu devo me desafiar, e eu pergunto por quê, não é eu que vou responder isso. Quem vai responder isso é tu mesmo. Tu vai chegar e entender se isso de fato faz sentido, ou se de repente pra ti faz mais sentido ficar na zona de conforto. Mas entenda o porquê que isso faz sentido ou não. E aí vem um outro ponto que eu acho que é legal de tocar também. Às vezes a gente vai ter sim uma vida tipo, eu quero me desafiar em tudo, mas tu não quer de
fato te desafiar em tudo. E tá tudo bem também. Eu acho que tem vezes que a gente precisa estar na zona de conforto, porque senão também a gente não aguenta tanto assim. Então, o que te coloca na zona de conforto e te desafia ao mesmo tempo? Por exemplo, uma coisa que pra mim é um pouco desafiadora agora que eu tô sem estágio, por exemplo, é acordar cedo. E aí, o que eu faço para me colocar numa zona de conforto e que faça eu acordar cedo? O que me coloca na zona de conforto é ter uma rotina todos os dias de manhã. Isso vai lá e faz com que eu queira acordar cedo de fato. Então, é muito de fazer as coisas e se dar uma recompensa. E aí a gente já tá falando de hábito, que aí já é outra coisa também, que é um assunto para o próximo vídeo. Depois de tudo isso que eu falei, eu quero saber: vale a pena se desafiar? Não vale a pena se desafiar? O que tu ganha com isso? Quais são as coisas que tu deixa de fazer para poder estar te desafiando? Deixa aqui embaixo pra mim ou manda lá no Instagram, porque eu tô bem interessada em saber.